Bom dia a todos, bom dia a você que nos prestigia com a sua presença hoje no webcast com o tema do processo analógico ao digital. Meu nome é Emanuel Souza, eu faço parte do time de marketing aqui na Oracle. E antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar o nosso speaker de hoje, o Eduardo Brito, ele que é diretor executivo da iProcess Consultoria e Tecnologia, nos fará a apresentação e nós pedimos que todas as perguntas sejam enviadas pelo chat que aparece aí na tela de vocês, que ao fim da nossa apresentação nós responderemos a todas elas, ok? Então, agora eu passo a palavra ao Eduardo Brito e desejo a todos uma excelente apresentação. Obrigado, Manuel. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no nosso webinar. Espero poder, nessa próxima hora, compartilhar um pouco do que a iProcess e a Oracle têm feito e têm trabalhado em termos de produtos e serviços, a transformação de processos analógicos à transformação digital e a levar para os nossos clientes uma experiência realmente digital. Meu nome é Eduardo Brito, eu sou diretor da iProcess. A iProcess é uma empresa especializada em soluções de gestão de processos, SOA, BPM e gestão de conteúdo. Uma empresa que trabalha exclusivamente com essas disciplinas há mais de 17 anos, com vários prêmios nacionais e internacionais pela inovação dos projetos que já desenvolveu na automação de processos e, ao longo de todo esse período, já teve possibilidade de trabalhar em algumas centenas de processos, onde foi feita modelagem, automação e inovação dos processos desenvolvidos. A iProcess vem em parceria com a Oracle apresentar para vocês esse webinar. A Oracle, apesar de dispensar apresentações, é uma empresa que está cada vez mais levando aos seus clientes e aos seus negócios uma visão de inovação numa plataforma cloud, onde nós vamos hoje apresentar como base para a transformação digital dos nossos processos 3 produtos muito interessantes da Oracle que rodam no ambiente de nuvem. O Process Cloud Services, que é uma solução de BPM, de automação de processos em nuvem. O Content and Experience, que é uma solução de gestão de conteúdo. O Integration Cloud Service, que é uma solução de integração entre sistemas. Como eu comentei, eu sou diretor da iProcess, trabalho há 18 anos com BPM, ISM, gestão de conteúdo. Sou formado em Ciências da Computação, tanto a graduação como o mestrado, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professor de algumas disciplinas de MBA em gestão por processo e tenho uma série de certificações, principalmente que tenham a ver com gestão de processos e gestão de conteúdo. E espero aí, ao longo dos próximos minutos, estar compartilhando um pouquinho dessa experiência, da experiência da iProcess e da experiência da Oracle, junto com vocês. Então, vamos começar um pouco falando da experiência dos nossos processos, Por que a gente chama hoje, apesar de toda a tecnologia, dos nossos processos como sendo processos analógicos, como transformar e como levar esses processos hoje, ainda que rodam numa visão de século XX, para uma experiência digital, para uma visão de século XXI. Rapidamente, só para garantir que estamos todos na mesma página, então isso aqui é uma visão de processos, para garantir que todos tenham os conceitos muito claros. Basicamente, um processo é a forma como as empresas desenvolvem os seus produtos e serviços e entregam valor aos seus clientes. Os processos eles são compostos por uma série de atividades que, interligadas, recebem uma demanda e entregam um valor, um serviço, um produto para o cliente final. E para fazer isso, o processo passa por uma série de áreas, de negócios, setores, departamentos, cada uma com uma responsabilidade específica que é toda integrada através da visão de processos. E quando nós falamos de BPM, de gestão de processos, nada mais é do que a visão da empresa de fazer uma evolução da sua organização e buscar atingir os seus objetivos estratégicos através da visão de processos. Se tudo que a empresa faz, ela faz através de processos, é natural que a melhoria dos seus processos, a inovação em seus processos, faça com que a experiência do seu cliente e a forma como ela vende os seus produtos e serviços também seja inovadora.
e é por isso que a gente trabalha num foco de gestão por processos para buscar, junto com os nossos clientes, atingir as expectativas organizacionais. Mas como que nós começamos essa conversa de processos, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre como os processos têm sido feitos ao longo dos últimos 100 anos. Se nós pensarmos em processos lá no início do século passado, nós tínhamos a nossa famosa máquina de escrever. Tenho certeza que muitos acho que nem viram funcionando, né? Eu sempre brinco que quando eu saí do colégio no ensino médio, minha mãe me dizia que para ser alguém eu tinha que saber datilografar, né? Fiz curso de datilografia. E na época, então, né, nos primeiros 50 anos, 60 anos, a nossa capacidade de gerar documentos, de gerar papel, ela era resumida à nossa capacidade de datilografar. Como isso é muito mais difícil do que você pegar um documento, colocar no Xerox e tirar 50 cópias, a nossa capacidade de produzir papel era menor. E por isso os nossos processos eram mais enxutos. Só que, com o advento da tecnologia, da cópia, da propagação do papel, os nossos processos ficaram um pouquinho maior. Agora começou a ser mais fácil eu gerar documentos, eu imprimir documentos na segunda metade do século passado. E com isso, a gente começou a ver essa situação. Pilhas e pilhas de papéis, que eram os nossos processos de negócio. E, finalmente, no final do século passado, início desse, veio o advento do e-mail que digitalizou, entre aspas, os nossos processos. Ele digitalizou porque ele levou os processos para o modelo eletrônico. Com isso, eles passaram a ocupar menos espaço físico, passou a ser muito mais fácil ainda gerar documentos, porque você vai lá e aperta o Ctrl+C e Ctrl+V e pronto, você duplica toda a sua documentação. E esses processos começaram a tramitar por e-mail. E aí você tem aquelas situações dos e-mails indo para um lado e para o outro, alguém pedindo uma aprovação, pedindo avaliação de algum documento, tudo isso num mundo eletrônico que, na verdade, é o mundo do e-mail. Em contrapartida, vamos pegar aqui como exemplo um dispositivo importante do nosso dia a dia, inclusive da forma como nós operamos e agimos no dia a dia. A tecnologia de celular teve um avanço muito mais rápido nos últimos 20 anos. Nós começamos na década de 90 com a capacidade de ter um aparelho celular para fazer aquilo na qual ele realmente foi a verdadeira origem dele, falar no telefone. Só que com o tempo, e já no início da década passada, o celular começou a ter outras funcionalidades. Ele começou a conectar, junto com a visão de voz, uma possibilidade de conexão pela internet. E com isso, nós conseguimos começar a levar o celular para o mundo corporativo. Mas ainda com certas limitações. A gente conseguia, no máximo, ali nos anos 2000, responder um e-mail, ver algum documento, e não muito mais do que isso. Até que veio o conceito de smartphone, que efetivamente pegou de uma forma ampla em todo o mundo a partir dessa década, em que grande parte da forma como nós trabalhamos e interagimos passou a ser feita pelo celular. Então vejam o tamanho da evolução que nós tivemos tecnologicamente nos últimos 20 anos e comparem isso à evolução dos nossos processos nos últimos 100 anos. A diferença é bastante significativa. Por que essa diferença é muito significativa? Porque os nossos processos ainda estão no século XX, ainda estão no século passado. Quem de vocês não pode identificar na sua organização processos engessados, processos lentos, processos burocráticos, processos que tramitam com pouca visibilidade, que não são organizados ou que cada um faz do jeito que quer, sem que exista um controle efetivo para evitar algum erro? Quantos não têm nas suas empresas interações com clientes em que existe demora, que existe tempo de espera nas atividades das pessoas da organização que tem que atender uma determinada demanda do cliente e que não dá com isso a velocidade, a facilidade que o cliente gostaria? A verdade é que a tecnologia trouxe para o nosso público, para os nossos clientes, uma visão diferenciada. Ela trouxe uma expectativa diferenciada. Ela trouxe a ideia de que nossos processos devem ser ágeis, devem ser inteligentes, devem saber tomar decisões, devem ser os mais simples possíveis, devem mudar a forma como nós fazemos o negócio, deve mudar a forma como o cliente interage conosco para que seja uma experiência cada vez mais prazerosa, mais simples, menos difícil. Só que
Estando já no século XXI, grande parte dos nossos processos ainda está no século XX. E aqui vem, então, um ponto fundamental, algo que mudou radicalmente do século passado para o nosso século atual. Antigamente, como é que as empresas investiam em tecnologia? Elas compravam um grande RP, elas compravam sistemas de bancos de dados, elas tinham sistemas de CRM, elas tinham infraestrutura dentro de casa enorme, com dezenas, centenas de máquinas servidoras para dar suporte à sua operação. E quem podia fazer esse tipo de investimento? A pequena empresa podia fazer isso? Uma startup podia fazer isso? Não podia, porque cada um desses investimentos custava 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais ou de dólares. Então, a tecnologia ela estava muito disponível somente para grandes corporações, e somente elas poderiam navegar nesse mundo, porque essa tecnologia custava muito dinheiro. Só que hoje isso mudou. Com o advento do cloud, nós passamos a ter disponibilidade de dar as tecnologias que as grandes empresas utilizam para empresas de qualquer tamanho. Qualquer empresa hoje consegue ter uma solução de bancos de dados, ter uma solução de RP na nuvem com um custo muito mais baixo, com um custo muito mais em conta. E com isso, começar tecnologicamente a concorrer com as grandes corporações. E não é para menos que nós vemos uma quantidade enorme de empresas que não existiam há 5 anos atrás, hoje, dominando a forma como se faz os negócios. Se nós olharmos alguns produtos básicos da Oracle, por exemplo, quanto custava há 20 anos atrás para um cliente comprar um banco de dados num servidor potente que pudesse administrar todos os dados da sua organização? Para ter uma solução de CRM, para ter um RP, para ter uma solução de gestão de processos ou uma solução de gestão de conteúdo. Se alguém fosse tentar, 20 anos atrás, comprar cada uma dessas caixinhas desse slide, certamente gastaria alguns milhões de reais. Ou seja, somente as grandes organizações poderiam ter acesso ao que há de melhor. Só que hoje, isso está disponível. A iProcess mesmo, como uma empresa de consultoria, tem acesso a vários desses sistemas e a várias das soluções. Porque essas soluções elas estão disponíveis por um preço muito justo. Você não precisa adquirir hardware, software, licenças, você paga por uso. Você paga por volume de uso, por quantidade, e com isso, pequenos projetos começam a se tornar viáveis e o sucesso desses projetos começam a viabilizar um investimento adicional. Então, hoje a tecnologia ela está disponível para qualquer tamanho de empresa. E essa faz uma enorme diferença. Porque o pilar da inovação, ela precisa principalmente de 3 coisas, de 3 pontos focais. Ela precisa de processos bem definidos, processos simples, processos prontos para o século XXI. Ela precisa de pessoas preparadas e ela precisa de tecnologia disponível que dê suporte a essa inovação. E hoje, o pilar de tecnologia é o mais fácil que nós temos de prover. O grande desafio é nós provermos, então, a partir desse momento, processos inovadores com pessoas preparadas. O grande desafio é nós tornarmos os processos digitais, que em grande parte das nossas empresas, basicamente são e-mails indo para um lado e para o outro, sem qualquer tipo de inovação e controle, em processos realmente digitais. É nós realmente fazermos uma transformação digital que leve processos simples, fáceis e inovadores para o lado do nosso cliente. E hoje, esse desafio não depende mais de um grande investimento ou de uma tecnologia que só poucos têm acesso. Porque os nossos processos digitais hoje, eles são ainda processos do século XX. Ou eles são processos que rodam e-mail, ou que não têm indicadores, não têm rastreabilidade. Tenta entender por onde passou um determinado processo que estava andando por e-mail na sua organização. Você vai ter que pegar o histórico do e-mail, mesmo assim você não garante que não tem uma thread que foi para outra pessoa. Tenta descobrir em que ponto está um processo desse tipo. Você não tem visibilidade, você não tem indicadores. Você tem o que eu chamo de integrações, que é quando eu tenho que ir em um sistema, pegar os dados e integrar digitando esses dados em outro sistema. Ou seja, você tem processos que não estão mais no meio físico, estão no meio digital, mas que têm os mesmos vícios dos processos de antigamente. E é por isso que a gente
venho apresentar aqui para vocês hoje uma forma de trazer essa inovação. E essa inovação ela acontece através de 2 pilares, porque nós estamos falando de processo. Dessa forma, uma solução de gestão por processo, de automação por processo, naturalmente faz parte desse rol. E nós estamos falando de tecnologia e outras tecnologias juntas com uma solução de automação vão trazer a inovação que os nossos clientes precisam e esperam das nossas empresas. E o que a automação pode fazer pelos nossos processos? Basicamente, a gente costuma dizer que existem 3 grandes pilares que uma automação de processos traz de forma natural para as organizações. O aumento da eficiência, capacidade de ter transparência nos nossos processos e a gestão desses processos em tempo real, podendo identificar os indicadores do que está acontecendo nesse momento e, com isso, agir sobre o resultado. Para poder tangibilizar um pouquinho isso para vocês, eu vou mostrar um processo muito simples, mas que possivelmente todos ou já passaram por esse processo ou ao menos já viram alguém passar e têm ideia de como ele acontece. É um processo de abertura de sinistro. Então, a gente tem aqui uma seguradora parceira nossa, que é a seguradora Carro Feliz. A seguradora Carro Feliz resolveu levar para os seus clientes um portal e uma página na web onde eles podem registrar o sinistro no próprio local do acidente. E a partir do momento que esse registro desse sinistro é realizado, nós executamos esse processo. Vou passar rapidamente aqui para vocês terem ideia do ponta a ponta do nosso processo digital. Então, à medida que o cliente ele abre o pedido de sinistro, o processo ele vai criar o registro de sinistro no sistema, vai verificar se o cliente pediu guincho e, se pediu, vai se conectar com a empresa de guincho fazendo o agendamento, vai mandar um SMS para o cliente que está ali na rua com o seu carro aguardando um retorno, informando que foi feita a abertura do sinistro, em quanto tempo chega um guincho, e vai então encaminhar para a mecânica uma atividade, uma pendência para que a mecânica faça o orçamento do carro, diga se foi perda total ou parcial e informe então quais os próximos passos. Tendo uma perda parcial, o nosso processo vai avaliar uma série de regras de negócio para identificar se, de acordo com o tipo da perda, com o tamanho do estrago, com o valor do orçamento, com a tabela FIP do carro, com a confiabilidade que se tem e o acordo que se tem com essa mecânica, se é necessária a vistoria de um analista da seguradora ou se o próprio parecer da mecânica já é o suficiente. E se já for suficiente, um e-mail então é encaminhado para o cliente dizendo quanto que vai sair o valor do sinistro e solicitando para o cliente que ele se posicione se autoriza ou não a execução do conserto. Apesar de nós enviarmos um e-mail, nós temos também uma ação proativa. A área de atendimento vai contactar esse cliente e vai questioná-lo se ele aprova ou não a realização do conserto pela seguradora. Caso ele aprove, o cliente é informado também por e-mail sobre o prazo para o conserto. A mecânica tem esse prazo para realizar a atividade e, no final, o cliente recebe um SMS informando que o carro foi liberado. Ao longo do processo, a gente pode ter alguns SLAs. Por exemplo, se a mecânica não consertar o carro a tempo, não orçar o conserto do carro a tempo, é avisada a seguradora que a mecânica está em atraso nessa atividade e é pontuado negativamente a qualidade de serviço dessa mecânica, de modo que ela passa a ter um ranking menor porque está atrasando os serviços que ela presta para os seus clientes. Vamos agora, então, fazer uma rápida demonstração desse processo em funcionamento. No caso, o nosso cliente ele está no local do acidente, ele entra no site da seguradora Carro Feliz, escolhe a opção de sinistro alto, onde ele vai poder, então, nesse momento, rapidamente, com uma série de facilidades que são providas na aplicação, fazer o registro do sinistro na qual ele se envolveu. Para isso, o nosso cliente vai entrar com o número do CPF, de modo a identificar esse cliente dentro da companhia. Uma vez que eu coloco o número do CPF, ele já traz os dados do cliente, que é o Érico Veríssimo. Ele vai também colocar os dados da placa.
do seu carro. À medida que eu coloco também os dados da placa, ele já traz os dados do veículo assegurado e ele vai então informar qual foi o sinistro. No caso, quais os condutores habilitados estavam dirigindo o carro. No nosso caso aqui, o Érico Veríssimo ele emprestou o veículo para Marta Rocha. Ele vai clicar em consultar localização para poder identificar a partir do GPS do celular aonde ele se encontra e eventualmente pode fazer alguma correção. Vai identificar o tipo de ocorrência que foi uma colisão. Vai informar que essa colisão, na verdade, se trata de uma batida em um sinal. E que para isso ele gostaria então de solicitar um guincho. À medida que nós temos o local do cliente, automaticamente o site já traz as mecânicas autorizadas que estão mais próximas desse cliente. E o nosso cliente, a Marta Rocha, vai escolher carro novo chapeação como sendo a mecânica que vai levar o seu carro. Ele poderia também colocar fotos, se desejasse, do veículo, não é o caso. Nós vamos então ir para o início aqui novamente do formulário e vamos enviar a solicitação. Quando eu envio a solicitação, basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou disparando o processo, ele está me informando aqui que o veículo, o sinistro foi aberto, né, que já foi criado e que o guincho encontra-se em andamento. Se vocês lembrarem daquele processo que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai automaticamente abrir o registro na seguradora, requisitar o guincho e enviar para o cliente por SMS as informações de quando o guincho chega. Então, se nós formos aqui no meu SMS, nós vamos verificar que acaba de chegar um SMS informando o número do protocolo, o número da placa, a abertura do sinistro e que o guincho chegará em 20 minutos e irá enviar o carro para a mecânica carro novo chapeação. O carro é então enviado pelo guincho para a mecânica escolhida e lá chegando, a mecânica consulta, através da aplicação da seguradora, a sua lista de tarefas, onde tem todos os carros que estão entrando em orçamento ou sendo liberados pela mecânica. No nosso exemplo, a mecânica utiliza um tablet para consultar, fazer o orçamento e enviar as informações para a seguradora, porque é muito mais fácil, uma vez que com o próprio tablet ela consegue também pegar fotos e tirar fotos do veículo e anexar assim ao processo. Vocês podem observar que aqui na lista de trabalho está uma atividade pendente de orçar o conserto do veículo IWF 7185 do segurado Érico Veríssimo. Clicando na atividade, ele vai abrir o formulário que contém todas aquelas informações que o segurado informou, registrou no momento da ocorrência. E caberá então à mecânica colocar uma série de informações como, por exemplo, o tipo de sinistro, que já está registrado, a data para o conserto do carro, digamos que, por exemplo, o carro vai ficar pronto em 31 de outubro, a avaliação do carro, como por exemplo, encontra com a parte frontal batida, e as peças que são utilizadas para o conserto, como por exemplo, o para-choque que custa R$500, o capô que custa 700 e uma porta frontal esquerda. Dessa forma, foram informadas as peças a serem utilizadas e vai ser informado também que o valor do serviço será de R$1.500, totalizando, assim, um conserto de R$4.200. Além de informar as peças, a mecânica resolve também colocar uma fotografia do carro. Ela tira a foto, resolve fazer algumas pequenas edições, como por exemplo,
fazer uma marcação de onde são os principais pontos a serem corrigidos, onde ela mostra que o capô aqui, aqui e aqui está abaloado. E depois, no próprio aplicativo do PCS, ele vem aqui e vai incluir o anexo para poder fazer o upload da foto. Perfeito. Com isso, o arquivo sobe para a instância do processo, fica disponível na pasta do processo, dentro do sistema de gestão de conteúdo, e a atividade de orçar pode ser finalizada pela mecânica, indo para a próxima etapa do processo. Vamos agora ver como está rodando este processo dentro do Oracle PCS. Como vocês podem notar, essa aqui é a tela principal do produto, e uma das opções mais interessantes é a capacidade de rastrearmos o andamento do nosso processo. Através dessa função, nós conseguimos identificar as instâncias que estão em execução e, dessa forma, podemos avaliar qual foi o caminho que foi tomado por cada instância, onde ela se encontra, o que já foi feito, quem fez, quando fez e quanto tempo demorou. O nosso processo, como nós fizemos aqui o passo a passo, ele iniciou com a criação do pedido de sinistro, foi registrado o sinistro nos sistemas da empresa, foi então feita a solicitação de guincho, o cliente recebeu um SMS com os dados do guincho e do sinistro aberto, foi enviado para conserto, para a mecânica, para fazer o orçamento do carro. Vocês podem ver aqui, inclusive, que o SLA da mecânica foi cumprido e não foram feitas as ações de alerta e de desqualificação da mecânica. O tipo de perda identificado foi parcial e foi feita então uma avaliação do sinistro identificado, que esse sinistro ele não precisava passar por uma vistoria do perito, ele poderia ir diretamente para aprovação. O cliente recebeu por e-mail a informação do sinistro com os dados de valores, o total do conserto, o valor da franquia e tudo mais. E a área de atendimento foi habilitada agora para contactar o cliente e obter a aprovação ou não da realização do conserto. Aqui nós podemos ver o e-mail que é encaminhado ao cliente, onde é informado que a avaliação do conserto do carro já foi realizada e exigirá por parte da seguradora um investimento total de R$ 4.200. O próprio BPM já sugere que o segurado faça o conserto pela seguradora, pois ele faz a comparação do valor de R$ 4.200 com o valor de R$ 3.000 da franquia, concluindo dessa forma que é mais vantajoso para ele fazer a manutenção utilizando o seu seguro. A próxima etapa é aquela em que o segurado vai entrar em contato com a seguradora ou a seguradora com o segurado para que se faça a formalização de que o seguro vai ser ou não utilizado na manutenção do carro. Nesse caso, a pessoa dentro da seguradora que faz esse tipo de atendimento é a Raquel, de modo que ela já deve ter uma atividade pendente na sua lista de trabalho. Então nós vamos entrar aqui com o usuário da Raquel, que é a funcionária da seguradora responsável pela área de atendimento, que vai entrar em contato com o cliente. Ela vai verificar que ela tem que fazer esse contato porque na sua lista de trabalho existe uma pendência, que é obter a aprovação do sinistro do veículo do Érico Veríssimo, e irá então, entrando nessa lista, consultar os dados do Érico Veríssimo, inclusive o telefone já vem aqui disponível para facilitar esse contato, identificar os valores que já foram colocados e imputados e obter a aprovação ou não do cliente, justificando aqui qual é o parecer que o cliente deu em relação à execução do conserto. Se nós formos agora no rastreamento, nós poderemos ver as próximas atividades,
em que, através do acompanhamento do processo, é possível verificar que o processo ultrapassou a atividade de contactar o cliente, foi informado via e-mail para o cliente o prazo para o conserto e agora se encontra na etapa de liberar o carro para o cliente, quando ao final a oficina irá informar que liberou e o cliente será avisado por SMS que o carro encontra-se disponível. Um outro recurso bastante interessante da plataforma são os painéis de controle. Nele é possível acompanhar como está a nossa operação em tempo real. Quantos processos estão abertos, quantos estão ativos, quantos estão suspensos, como está a carga de trabalho das pessoas, quais as principais atividades que têm mais instâncias em execução, quais pessoas têm mais atividades pendentes. São informações que naturalmente já aparecem dentro desses dashboards, porque todos os processos têm esse tipo de informação sendo gerada naturalmente. Além disso, nós temos os indicadores específicos, onde eu posso configurar o indicador que eu quero consultar, como, por exemplo, o tempo médio de execução de cada atividade, quantas ocorrências estão acontecendo por estado para cada um dos tipos, qual o valor pago por prestador, em média, por pessoa, ou seja, uma série de indicadores que estão sendo gerados em tempo real, à medida que os processos são executados, e que são muito facilmente configuráveis através desse formulário. Esse é uma das principais funcionalidades do BPMS, permitir a gestão à vista, em tempo real, do que está acontecendo com o nosso processo. Voltando agora para a nossa apresentação, a ideia dessa pequena demonstração é mostrar para vocês um processo verdadeiramente digital que acontece de ponta a ponta, de forma controlada, organizada. E qual é o grande ganho que esse tipo de processo traz para a nossa organização? É justamente a transformação daquele processo analógico ou por e-mail em ser um processo verdadeiramente digital, em que as coisas acontecem, em que o próprio processo é executado pelo sistema, que tem capacidade de garantir que todas as etapas vão ser executadas, e o sinistro vai precisar ou não de vistoria através de regras bem definidas, que não vai depender do bom senso de alguém, e sim das regras de negócio que foram atribuídas aqui na plataforma, e vai ter controles rígidos para garantir o SLA de cada atividade, que vai ter proatividade de avisar para o nosso cliente, por SMS, por e-mail, o que está acontecendo, e com isso levar em muita qualidade e a experiência do nosso cliente na realização dos nossos processos. Além disso, uma solução de BPM traz uma série de outros ganhos para a organização. A distribuição das atividades é feita de forma automática. O BPMS ele tem capacidade de identificar as pessoas com maior disponibilidade e mandar processos mais urgentes para pessoas que têm mais disponibilidade de executar aquela atividade no momento. Eu posso mandar atividade para uma pessoa específica, para o mais livre, para uma lista compartilhada. Eu posso identificar que quem deve fazer aquela atividade, por exemplo, é o gestor do meu centro de custo. E com isso garantir que a pessoa certa vai fazer a aprovação certa no momento certo. Além disso, uma série de atividades são automatizadas. Vocês puderam reparar que a criação do registro, que a solicitação do guincho, que todo o cálculo, tudo foi feito de forma automática, foi feito integrando pessoas e sistemas, porque o desenho do meu processo automatizado tem essa capacidade de fazer que, numa única esteira de processo que vai do pedido do cliente até o carro entregue, sistemas e pessoas vão interagindo de uma forma harmônica e controlada pelo sistema de BPM. Além disso, a gente pode tornar o nosso processo vivo, ativo. O que é um processo vivo e ativo na nossa concepção? É aquele processo que tem capacidade de tomar uma ação para que ele não fique parado. Quantos processos das nossas empresas dependem da boa vontade das pessoas? Depende que a pessoa vai lá e pegue o documento X e assine. Depende que a pessoa abra um e-mail ou entre no sistema e faça alguma coisa. E quantas vezes nós não tivemos que correr atrás de pessoas porque estava 2, 3, 5, 10, 20, 30 dias o processo parado na mesa de alguém? Isso é um processo sem proatividade. É um processo que depende da boa vontade das pessoas para ir para frente. Um processo vivo, um processo proativo, é um processo em que
na própria concepção do processo, existem ações para garantir que o processo vai ser executado dentro dos prazos definidos. Então, no nosso exemplo, por exemplo, aqui na mecânica, eu tenho um timer, eu tenho um relógio que diz o seguinte: mecânica, se você não entregar o orçamento do carro em X dias ou em X horas, a seguradora vai ser avisada sobre o seu atraso e a sua nota de avaliação vai cair. E com isso, em eventos futuros, você vai ser prejudicado ou talvez até mesmo você pode ser descredenciado da seguradora. Então vejam que isso faz com que o processo seja ativo, que seja proativo. As pessoas têm interesse em fazer as atividades porque se não fizer, podem ter ações em cima delas porque o processo ficou parado na sua mesa ou na sua caixa de e-mail. Além disso, nós temos visibilidade do processo. Lembram quantas vezes eu fui lá e busquei? Onde estava o meu processo? Como que ele foi executado? Quem fez cada atividade? Quanto tempo demorou? Quando começou? Quando terminou cada atividade? Tudo isso são informações que estão naturalmente disponíveis, dando uma capacidade muito maior de nós fazermos a gestão desse processo. E essa gestão acontece por inúmeros indicadores que eu posso criar, verificando quantos sinistros em média eu tenho em cada cidade, qual o tempo médio de duração de cada atividade, qual o valor médio de sinistros por cidade e por tipo de ocorrência. Na verdade, eu posso criar qualquer tipo de indicador que eu queira, desde que essas informações estejam dentro do meu processo. E essa visão é uma visão em tempo real. Se entrar um novo sinistro daqui a 5 minutos, automaticamente esse gráfico muda. Então vejam que é muito mais fácil fazer a gestão da organização tendo essas informações disponíveis e acessíveis para os gestores da empresa. Isso nos leva, finalmente, à minha capacidade de mobilidade, que, infelizmente, por uma armadilha da tecnologia, eu não consegui mostrar aquele processo para vocês pelo celular, mas ele todo é execuível pela tela do celular, porque aquela página que eu mostrei para vocês, ela se adapta à necessidade do cliente. E dessa forma, eu consigo dar a experiência para o cliente para que ele execute essa experiência em qualquer momento. E vejam que quantas coisas nós não usamos automaticamente com o nosso cliente à medida que ele está executando justamente de um smartphone o início do seu processo. Eu consegui, por exemplo, identificar a localização do cliente através do GPS. Através dessa localização, eu consegui automaticamente indicar as mecânicas mais próximas para ele levar o carro. Eu consegui indicar o endereço que ele está para que um guincho fosse pegá-lo. Então, uma série de ganhos começam a aparecer naturalmente à medida que o processo ele se torna automático. E essa automação pode acontecer tanto a nível de um dispositivo móvel, como um smartphone, ou através de um tablet, por exemplo, se eu quiser fazer algumas atividades mais complexas ou com um formulário um pouquinho maior. E aí que vem o nosso segundo pilar da apresentação de hoje, que é o pilar de tecnologia. Vejam essa figura. O que ela remete para vocês? Um e-mail, um rádio, um telefone, uma máquina fotográfica, um player de música, um GPS, um browser, um gravador, uma câmera de vídeo. São todas tecnologias que estão hoje na palma da nossa mão. Imaginem se vocês fossem para algum lugar, para o cliente, para a empresa de vocês, e tivessem que levar todos os aparelhos. Possivelmente teriam que colocar todos numa mala, porque não caberia numa mochila, numa simples sacola. Só que hoje, eles estão todos integrados no celular, no smartphone. E o mais importante, o mais fundamental, é que eles juntos, eles são muito mais do que separados. À medida que nós conseguimos integrar tantas tecnologias como máquina fotográfica, como GPS, como telefone, como internet, num único aparelho, o ganho passou a ser muito maior. Porque trabalhando junto, eles dão muito mais funcionalidades do que davam quando separados. E com isso, essa transformação começou a mudar a vida das pessoas, a forma como as pessoas pensam em interagir com nossas organizações e, dessa forma, a exigir que as empresas mudem a forma como elas trabalham os seus processos. Vejam, por exemplo, essa tela, esses aplicativos. Muitos de vocês já conhecem a maioria deles. São todos aplicativos que eu tenho no meu celular. E que mudou muitas formas como nós fazemos as coisas hoje.
Quem pensa hoje em dia em pegar o telefone e ligar para um ponto de táxi para ver se podem pegar o táxi? Quem pensa hoje em dia em chegar 2 horas antes na companhia aérea para poder emitir o bilhete ou ter que pegar numa agência o bilhete para fazer o check-in? Na verdade, a transformação acontece em vários tipos de setores, desde a forma como a gente pede um café no Starbucks até a forma como nós fazemos o nosso imposto de renda. Desde a forma como eu faço uma automação ou me relaciono com um banco, até a forma como eu pego uma bicicleta, como, por exemplo, as aplicações de Bike Sampa, Bike Poa e Bike várias capitais, em que eu posso chegar numa estação de bicicleta com meu celular, liberar uma bicicleta que eu paguei com meu cartão de crédito e andar 1 hora sem nenhum custo adicional. Então, a tecnologia já está disponível, está certamente no celular de cada um de vocês. Mas a principal mensagem que eu quero trazer para vocês nesse sentido é que ela está disponível para qualquer tipo de organização. Vejam, você não precisa ser uma empresa enorme para dar para o seu cliente um processo inovador, um processo transformador. Você pode sim ter funcionalidades que grandes empresas vão fazer, como, por exemplo, abertura de conta, como o Banco Original passou a fazer unicamente através do celular. Mas vejam, por exemplo, o caso da Juliana Flores. Conhecem? A Juliana Flores permite que você faça a compra de flores pelo celular e ela garante a entrega em muitas cidades em até 3 horas após a aquisição. Imaginem quantos casamentos a Juliana Flores já não salvou, né? O marido tendo feito alguma mancada e automaticamente vai ali na Juliana Flores para poder tentar resolver a parada. Vejam outro exemplo interessante, a So One. É uma academia que fica no Rio de Janeiro que resolveu disponibilizar para os seus clientes um serviço de acompanhamento de corrida. Com ela, o cliente, o usuário, ele, ao fazer o seu exercício físico, ele usa o celular junto, que vai controlar o desempenho, o tempo, a duração, até mesmo o batimento cardíaco e a visão pelo GPS. Quantos metros o atleta subiu ou desceu ao longo dessa corrida. E essas informações todas são enviadas pelo aplicativo, de modo que eles passaram a oferecer um serviço de personal trainer por celular para todo o Brasil. Uma solução simples de uma academia que trouxe inovação na forma como oferece o seu negócio e trouxe com isso uma capacidade muito maior de buscar os seus clientes. Vejam aqui também essa empresa de serviço de condomínio que oferece para os seus clientes não só aquela coisa básica de você imprimir o seu boleto, mas de você agendar o salão de festa do seu condomínio, de você consultar o horário que passa o lixo, de você acessar a câmera externa do condomínio para ver o que está acontecendo, ou seja, uma série de outros serviços que passaram a ser disponibilizados também pelo celular. Ou seja, a inovação depende de nós. E existem vários casos em que processos mudaram radicalmente por causa dessa inovação. E empresas puderam oferecer novos serviços ou puderam realmente se colocar no mercado. Um exemplo típico, que eu conheço pessoalmente, é o Procon aqui em Porto Alegre. O Procon aqui em Porto Alegre fica num lugar que é tão difícil, tão chato de chegar, e as filas normalmente eram tão grandes que, vamos lá, grande parte das pessoas nunca fazia nenhum tipo de registro, porque era mais difícil você fazer o registro do que você aturar o problema que você teve no relacionamento com o estabelecimento. Hoje em dia, a reclamação está no celular, está na palma da mão. Imaginem o quanto que o serviço de registro de reclamações conseguiu ser potencializado à medida que trouxe essa facilidade. Ainda falando um pouco de serviço público, para nós vermos como a inovação ela serve em qualquer tipo de negócio, vejam aqui o aplicativo do Capster, que a Prefeitura de Porto Alegre também aderiu. Basicamente, ele muda a forma como as empresas, como o cidadão, vê a sua relação com os agentes de trânsito, onde você não precisa mais ter aquele agente espalhado em toda a cidade para pegar uma infração. Você transforma o cidadão em um agente de trânsito potencial. Com o Capster, o cidadão pode filmar ou fotografar contravenções, problemas de trânsito e enviar para a prefeitura para que ela faça a avaliação. E vejam que interessante, então, você agora está com um problema no seu vizinho, que sempre estaciona na frente da sua garagem, vamos lá, tira uma foto e manda para o Capster. Você tem alguém na frente do seu trabalho que sempre
estaciona na faixa de segurança, tira uma foto e manda para o Capster. Vejam, a gente está mudando completamente a forma de estabelecer e de disponibilizar esse processo. Porque agora você não precisa mais ter um agente de trânsito em cada quadra. Cada cidadão é um agente potencial. E vejo que, inclusive, o próprio aplicativo já incentiva esse tipo de negócio. Aqui ele está me dizendo que eu sou um Capster iniciante. Quando eu conseguir perdurar 20, 30, 50, 60 pessoas, talvez eu vire um Capster avançado. Então, é uma transformação completa na forma como nós trabalhamos e fazemos os nossos processos. Mas, além do celular, nós temos outra tecnologia que vai ser muito presente, não está ainda tão presente na nossa vida aqui no Brasil, mas vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia e, com certeza, muitas coisas que nós fazemos hoje nós vamos fazer diferente devido à internet das coisas. A internet das coisas nada mais é do que a capacidade de ter dispositivos que coletam ou que disponibilizam interfaces de ações que estão conectados à internet. Então, tem desde aquele caso simples, básico, que a gente ouve falar da geladeira inteligente que identifica que produto está faltando, até o caso aqui dessa seguradora, que ao você fazer o seguro com ela, ela coloca um dispositivo de internet das coisas no seu carro, que passa a monitorar as suas viagens e a lhe dar uma série de informações a respeito de como você tem andado, em relação à necessidade de você fazer alguns tipos de manutenção, tudo isso para garantir que você vai ter o maior cuidado possível com o seu veículo e, dessa forma, minimizar a possibilidade de você cair no sinistro. Mas existem vários casos hoje em dia de internet das coisas. A Amazon vende nos Estados Unidos um pequeno botão e, quando você aperta, automaticamente ele faz um pedido para você. Então você pode, por exemplo, comprar esse botão na Amazon, colocar do lado da sua lavadora de roupas e, quando acabar o sabão em pó, você vai lá e aperta o botão que automaticamente ele faz um pedido de sabão em pó para entregar na sua casa. Daqui a pouco você vai poder configurar esse botão para pedir um Uber na sua casa também, para pedir um táxi na sua casa. Você não vai precisar mais interagir com o celular, você vai lá e aperta o botão e essa automação automaticamente é realizada. Existem outros exemplos. A fazenda que colocou nas suas vacas um pedômetro ligado à internet. E, através desse pedômetro, a fazenda consegue controlar todo o seu rebanho e verificar o quanto que cada vaca caminha. Mas por que ela quer saber isso? Porque a vaca, quando ela começa a entrar no cio, ela começa a caminhar mais. Porque ela está em busca de um boi, de um touro que atenda a necessidade dela. E, com isso, a fazenda consegue identificar esse padrão de comportamento e agir mais rapidamente para identificar o cio da vaca e poder fazer a reprodução. Vejam que é uma coisa completamente desconectada a processos eletrônicos, mas que tem ali um processo de acompanhamento através da internet das coisas que só seria possível através dessa tecnologia. A verdade é que, hoje em dia, nós podemos pensar em um número enorme de aplicações integrando smartphone, internet das coisas e produtos em cloud. A grande verdade é que o grande desafio que as empresas têm hoje não é mais na tecnologia, não é mais no investimento. O grande desafio que as empresas têm hoje é em tomar a decisão em fazer o diferente. O grande desafio é em pensar em processos inovadores e como podemos implementar e implantar esses processos. Porque a tecnologia está à disposição e o custo é totalmente acessível. Hoje em dia, a transformação digital é uma decisão de negócio, é uma coragem da organização de fazer diferente e não tenho dúvidas que a maioria das empresas vai buscar fazer. Em qualquer segmento, vai ficar para trás aquela que tomar essa decisão tardiamente. Mas vai fazer uma grande diferença e vai navegar num oceano azul aquelas empresas que perceberem a possibilidade e a oportunidade que tem hoje em mãos e tomarem efetivamente uma atitude. Bom, pessoal, estamos próximos aqui do nosso horário, né? Então, eu vou abrir rapidamente aqui para perguntas e respostas de quem tiver mandado perguntas pelo aplicativo. Por favor, encaminhe as perguntas pela própria interface da aplicação, que eu vou, em seguida, verificar com vocês. Perfeito, Brito. Mas parabéns pela excelente apresentação.
E nós voltamos a lembrar a audiência, né, que esse é o momento de vocês enviarem suas perguntas, suas dúvidas. Nós vamos responder aqui ao vivo. Ok? Enquanto você recebe aí, Manuel, deixa eu falar rapidamente um pouquinho, novamente aqui, lembrar para do nosso público um pouco sobre a Oracle e Process. Então, lembrando para vocês, a gente apresentou aqui um piloto, uma apresentação do processo sinistro, utilizando algumas das tecnologias da Oracle para automação de processos e para transformação de processos em experiências digitais. Utilizamos os produtos de gestão de processos, o Process Cloud Services, o PCS, o produto de gestão de conteúdo, que é o Content Experience, e o produto de integração, que é o ICS, Integration Cloud Service. A Oracle conta com um enorme conjunto de produtos hoje para viabilizar a transformação digital da sua organização a preços e a valores de investimento que facilmente são viáveis, considerando o ganho que você consegue obter. Convido também todos a conhecer o blog da iProcess, né? O endereço está aí, blog.iprocess.com.br. Nós temos centenas de artigos sobre BPM, sobre transformação digital já disponíveis, porque é um blog que já existe há mais de 3 anos. Temos hoje mais de 30 mil acessos por mês ao nosso conteúdo. Convido a todos a conhecerem, assinarem, a participarem, a acompanharem o nosso blog, a verem na parte de índice de artigos as várias informações de documentos, webinários como esse, que já existem disponíveis. Convido vocês também a conhecer o nosso curso de transformação digital orientado a processos. É um curso totalmente em EAD, de 16 horas, que traz, na prática, com muitos exercícios, com muitos vídeos, um pouco do que eu apresentei aqui para vocês, que vai certamente ajudá-los a entender e conhecer e buscar viabilizar a transformação digital na empresa de vocês. Nós estaremos enviando para todo mundo que ouviu e participou desse webinar um voucher ao longo da tarde de hoje de 20% de desconto para quem quiser conhecer e assistir o nosso curso. E, finalmente, apresentando rapidamente aqui que a iProcess é uma empresa de consultoria que trabalha com gestão de processos não só em automação, mas também em modelagem, análise, redesenho, cadeia de valor, arquitetura de processos, concepção de escritórios de processos, e estamos à disposição para ajudá-los a atender às necessidades de vocês em relação às demandas de gestão de processos, inovação e transformação digital. Bom, estou recebendo aqui algumas perguntas e vou responder algumas delas até o horário das 11 horas. E as perguntas que a gente não responder, eu, após, vou estar passando para vocês. Perfeito. Brito, você quer responder? Por favor. Você quer responder diretamente aí? Ou eu posso moderar? Você já consegue ver, certo? Eu estou aqui com a lista de perguntas no outro computador, eu consigo ler elas aqui. Combinado. Bom, uma primeira pergunta questiona sobre a solução que foi apresentada, né, de automação de processos, questiona se é o Oracle BPM. O Oracle BPM ele é a solução on-premise da Oracle, mas não, a solução que a gente apresentou foi o Oracle PCS, Process Cloud Service, uma solução que roda totalmente em ambiente de nuvem. Uma outra pergunta aqui questiona-se como que a gente faz a abordagem de automação de processos numa empresa de prestação de serviços, como que as empresas devem pensar em fazer esse tipo de automação, né? Eu diria que o mais importante ao pensar na transformação digital é nós avaliarmos como serão os nossos processos, né? Certamente, um processo analógico ou não digital, vamos chamar assim, um processo por e-mail, ele tem muito ganho e muito potencial de ganho com a automação. Então, o primeiro ponto é olhar e pensar como que eu posso trabalhar com esse processo agora numa visão de transformação digital. E lembrem que a base para isso deve ser a experiência do seu cliente. Você deve fazer o que a gente chama em BPM de outside in, visão de fora para dentro. Os requisitos do seu processo devem pensar na experiência que o seu cliente deve ter e deve pensar em trazer essa experiência como a mais inovadora e mais fácil para o seu cliente. E a partir daí pensar na automação. Evidentemente que para isso você precisa de uma
de um conjunto de integrações, você precisa automatizar o máximo que você possa no seu processo. Inclusive, uma outra pergunta que vem aqui pergunta justamente sobre como funciona esse tipo de automação pensando em soluções de ERP, né? E aí eu posso, fazendo um gancho da primeira pergunta, compartilhar com vocês que a gente pode ter esses ERPs tanto em on-premise como em ambiente de nuvem. Eu diria para vocês que, na minha visão, no futuro, daqui a alguns anos, praticamente todas as soluções vão estar em ambiente de nuvem, mas onde a gente tem um legado muito grande ainda em ambiente on-premise, mas grande parte dos ERPs já possuem funcionalidades muito fortes de integração, e as soluções de nuvem possuem também canais, como o ICS, Integration Cloud Services, possuem canais e facilidades muito grandes para você fazer integrações seguras entre a nuvem e o seu ambiente on-premise. Uma outra questão aqui que vem pergunta se a solução que nós apresentamos foi uma ferramenta personalizada ou uma plataforma de desenvolvimento. Então, o Oracle PCS é uma plataforma de desenvolvimento. Você faz qualquer tipo de processo a partir dela. E a partir dessa plataforma você faz desde um processo de sinistro até um processo de compras. Ou então um processo de viagem, um processo de recrutamento e seleção. Então é tudo uma questão de você planejar e pensar como usar a tecnologia para buscar a melhoria e a transformação dos seus processos. Uma outra questão aqui fala sobre se existem hoje em dia, em termos de automação, a possibilidade de nós termos alguns padrões de processo que auxiliem essa automação, né? Mesmo considerando que cada negócio, cada domínio tem uma particularidade distinta. Eu diria para vocês que existem duas situações. Existem processos já prontos, existem experiências e boas práticas de outras organizações. Aí eu vou falar um pouquinho particularmente da iProcess. A Iprocess hoje, como eu comentei com vocês, já trabalhou em algumas centenas de processos ao longo dos últimos 17 anos. E muitas vezes esses processos se repetiram. Muitas vezes esses processos foram discutidos. Nós entendemos o que era bom e o que não era bom em termos de automação. O que poderia trazer ganhos. Hoje, o que a gente chama de pacote de processos. São mais ou menos 40 processos que a gente já trabalhou, que vão desde processos administrativos, como recrutamento, até processos voltados a uma esteira de crédito, processos jurídicos de avaliação de contratos, em que já contam com a experiência da iProcess, já contam com a visão da iProcess e que, por isso, nós temos uma visão customizada para entregar ganhos para a empresa de uma forma muito mais ágil, devido à experiência e à necessidade de cada cliente. Bom, pessoal, essas foram as principais perguntas que a gente teve. Também já está próximo aqui às 11 horas, que é o nosso horário de término. Então, eu vou agradecer a todos vocês pela audiência. Espero que tenham gostado. Convido vocês a acompanhar o blog da iProcess e também da Oracle para verificar os próximos eventos e, com isso, a gente poder trabalhar juntos nessas experiências. Convido todos vocês também a entrar em contato conosco, a entrar em contato com a Oracle, a entrar em contato comigo, pelo telefone da iProcess ou pelo e-mail, para a gente poder evoluir e entender a necessidade de cada um de vocês e poder, com isso, ajudá-los nessa jornada de transformação digital. Deixo aqui o meu e-mail, o meu muito obrigado a todos e espero vocês no nosso próximo webinar. Muito obrigado. Perfeito. Brito, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela excelente apresentação. Nós agradecemos também em nome da Oracle a sua participação, a sua presença. Muito obrigado e até o nosso próximo webcast. Muito obrigado, Manuel.